Sr. Vítor Bento é convidado regular desta edição da noite e está connosco hoje. Muito boa noite. Ora, acabámos de ouvir que a Ministra das Finanças esteve com os Ministros das Finanças do Eurogrupo. Parece garantido que este resgate termina mesmo a 17 de maio, como estava previsto. Sobra-nos uma dívida para pagar. E é sobre isso que quero falar consigo. Qual é o desafio? O desafio é exatamente esse. Em primeiro lugar, é importante percebermos o que é que se entende por pagar a dívida ou não pagar a dívida. Como alguém uma vez disse, embora tirando fora de contexto e tirando uma conclusão errada, a dívida não é para ser paga ao cêntimo, na medida em que o Estado, sendo uma entidade que não tem uma vida definida, não tem um horizonte sobre o qual tenha que pagar a dívida. Tem que conseguir gerir, mas dizendo que a dívida não é para pagar, e este é um aparente paradoxo, a dívida é composta por empréstimos. E esses empréstimos têm que ser pagos. Portanto, de facto, a dívida toda tem que ser gerida, mas cada empréstimo tem que ser pago. E, portanto, como é que estas duas coisas se ligam? É preciso ter a capacidade de, à medida que os empréstimos vão vencendo, conseguir contratar outros em condições favoráveis que permitam ir pagando uns e outros. E assim se consegue rolar a dívida, por assim dizer. É claro que para isso ela tem que se manter num nível em que os credores acreditem que cada vez que nos emprestam dinheiro vão reaver o seu pagamento, portanto, no fundo, é um contrato de confiança entre o devedor e o credor, e tem que ser também assegurado que ela não envolve um excesso de recursos da economia que possam ser necessários para outras atividades. Portanto, este é o desafio que temos, e é este desafio que nós temos que assegurar face àquela dívida que temos, que é uma dívida elevada, mas que fomos nós que a contraímos e gastámos esse dinheiro e agora temos que... E porquê é que nesse cenário de gestão da dívida e de gestão daquilo que foi o nosso compromisso público é tão perigoso e possivelmente devastador rever as condições em que tencionamos pagá-las? Precisamente porque isso fere o contrato de confiança com os credores. Quer dizer, se nós fizermos um contrato com os credores e a meio do contrato queremos alterar as condições, obviamente, se vamos alterar as condições, para nós beneficiarmos, elas têm que desfavorecer o credor. E, portanto, se o credor tem uma alteração de condições a meio, isso viola, digamos, a confiança que ele tinha em nós e, portanto, isso vai fazer com que ele tenha um cuidado redobrado da próxima vez e, portanto, exija um prémio de seguro, que é aquilo que, enfim, na gíria economistas chamamos o prémio de risco, para nos voltar a emprestar. E, portanto, à medida que nós sacrificamos a nossa credibilidade, a contrapartida disso é termos que pagar juros cada vez mais elevados, tornando mais difícil o rolamento da dívida. Mas há um momento a partir do qual não conseguimos coisa nenhuma, nem respeitar compromissos, nem recuperar-nos ao ponto de conseguirmos evitar voltar a uma situação de pedido de ajuda. Nós tivemos isso em 2011, o contrato de confiança foi quebrado, de tal forma que os credores não se dispunham a emprestar-nos mais. Foi necessário fazermos uma série de ajustamentos na nossa economia, termos a ajuda dos nossos amigos europeus e do mundo inteiro, através do FMI, que nos emprestaram o dinheiro para cobrir a falta que havia na altura que os credores privados não nos disponibilizavam esses fundos e permitir-nos o tempo para nós nos ajustarmos. Esse tempo está a chegar ao fim, portanto, estamos a chegar ao fim do programa de ajustamento e agora temos o desafio de voar sozinhos e, portanto, ou se quiser de andar de bicicleta sem rodinhas, é esse desafio que temos que fazer. E aqui é preciso percebermos, de facto, e porque fala-se muito, mas eu ainda não consegui perceber, de facto, o que é todo esse broá à volta da dívida e da estruturação da dívida, porque quando se fala, por exemplo, nos juros, que é necessário, estamos a pagar muitos juros, mas estamos muitos juros relativamente a quê? Se nós quisermos ver e se quiser mostrar o gráfico que aí temos, se virmos o que é a trajetória dos juros médios da nossa dívida, isto é, a média dos empréstimos que em cada momento estão na dívida... É este o gráfico que estamos a ver agora? Que é aquela linha azul, aquilo mostra a taxa de juro média da dívida. Nós temos atualmente a taxa de juro média mais baixa de sempre, enfim, da nossa história recente, pelo menos o gráfico começa a salvar em meados dos anos 70. Mas podemos dizer, não, mas está bem, mas a dívida é mais elevada, portanto, mesmo com uma taxa mais baixa, isto são muitos recursos que nós temos que mobilizar. Portanto, o peso dos juros no PIB é muito elevado. É verdade que é o mais elevado desde que estamos no euro, porque a dívida é muito elevada, mas temos, por exemplo, o período entre 83 e 96, esses 13 anos, tivemos os juros enquanto peso no PIB foram sempre mais elevados do que são atualmente. Portanto, a carga que nós tínhamos que suportar
era mais elevado e nós não fomos abaixo. Aquele pico mais alto que temos ali correspondeu precisamente a esse período de mais 86, 90... Exatamente, faz parte desse período, é mais ou menos a meados do período. Ou seja, quando nós olhamos agora para o peso da dívida e percebemos que ele corresponde a 130% do PIB, ele tem a ver com a dimensão daquilo que devemos e não com o peso dos juros? Nós devemos muito mais, mas como a taxa de juro média é mais baixa, significa que o peso dos juros no PIB, isto é, os recursos que nós temos que desviar de outra atividade para pagar os juros, não é mais elevado do que já suportamos. E no passado, esse foi aliás o período em que nós mais crescemos. Nós crescemos, salvo erro, na média desse período, a uma taxa média de 3,4%. Tivemos durante esse período saltos primários. Em média foram cerca de 0,7%. Portanto, durante esses 13 anos, não só tivemos saltos primários, que agora se diz que nós não conseguimos atingir, como crescemos a uma taxa muito significativa e conseguimos, de facto, pagar um peso muito maior do que temos atualmente. Portanto, nós não estamos perante uma impossibilidade. Não podemos desistir à partida. Portanto, nós não podemos desistir à partida. Portanto, nós temos que criar as condições para gerar rendimento que nos facilite o esforço de servir a dívida. Mas depois, quando se fala, quer dizer, mesmo relativamente à reestruturação de prazos e de montantes, temos que saber do que é que estamos a falar. Porque a dívida atualmente, cerca de 30 e tal %, portanto, à volta de um terço, ou um pouco mais de um terço, é a dívida dos credores oficiais. Os dois fundos europeus, o FEF, o MEF e o FMI, mais o FMI. Os dois fundos europeus correspondem, grosso modo, a cerca de 2/3 deste pacote e a taxa média, por exemplo, do FEF, são 2,2%. É uma taxa que dificilmente os nossos credores oficiais nos podem emprestar mais barato, porque há credores que estão a financiar a taxas mais elevadas do que estas, portanto não nos podem emprestar mais barato. Esta dívida tem um prazo médio de 20 anos. Dura ainda mais tempo, mas o prazo médio são de 20 anos. Portanto, não constitui uma pressão sobre as amortizações imediatas. A do MEF é a mesma coisa. Já a do FMI é diferente. A do FMI, porque o FMI, como mobiliza recursos de todo o mundo, tem um custo mais caro de fundos. E essa, de facto, é destas três tranches a mais cara, mesmo assim é uma taxa de 3,7%. E é que tem o prazo mais curto. Mas a dívida do FMI é irrenegociável. Por definição, estatutariamente, é irrenegociável. Portanto, resta-nos dos credores privados. E a dos credores privados, entre as quais estamos todos nós, pelo menos as pessoas que têm certificados de aforro, por exemplo, que tem uma taxa, a taxa dessa parte da dívida é igual à taxa média, são cerca de 3,4%. Sim, mas isso é um instrumento que tem outros objetivos e que, do ponto de vista social, é um incentivo à poupança. Mas está a dizer que significa que, quer dizer, vamos cada vez restringindo mais o aspecto supostamente a tranche supostamente atingível. E então temos a dívida de médio e longo prazo que está nas mãos privadas, chamemos-lhe assim, que corresponde, grosso modo, a cerca de metade da dívida. Dessa metade, um terço está em mãos nacionais. Portanto, são basicamente bancos nacionais, o que significa que, para além do problema que se nós formos agora negociar com credores privados, na altura em que vamos aceder aos mercados e, portanto, precisamos que eles nos voltem a financiar livremente, não é provavelmente o melhor momento para fazer uma negociação dessas. Além de que, se nós vamos dizer, numa altura em que todos acreditam que a nossa dívida é sustentável, se nós vamos dizer que não é sustentável, nós não vamos conseguir que nos financie. Se não nos voltarem, se os mercados não nos financiarem, temos que ter um segundo resgate. Pedir outras condições é dizer necessariamente não é sustentável ou pode ser dizer de outra forma até conseguimos levantar-nos mais depressa? Mas vai pedir outras condições a quem? É que o ponto é esse. Vai pedir aos credores privados, portanto, vai pedir aos bancos, os bancos privados, os credores privados dizem, bom, está bem, nós fizemos, vocês, portanto, querem que nós registremos um prejuízo com a vossa dívida, porque seja qual for a forma por que se vá, seja por alongamento de prazo, sim, seja significará por redução de dívida, prejuízo ou uma alteração daquilo que eram as expectativas dos credores, com certeza. Ok, se vocês não conseguem fazer de outra maneira, portanto, nós aceitamos isso, mas esqueçam-se de nós durante os próximos tempos. Portanto, nós tão depressa não voltamos a confiar em vocês, porque vocês não honraram o vosso compromisso. E, portanto, se nós antes sequer de tentarmos, se nós desistirmos antes de tentarmos, e não está provado que nós não consigamos, pelos dados que lhe dei, pela comparação histórica. Se quisermos fazer comparações históricas com
com o que outros países fizeram. Temos um outro gráfico que mostra... Podemos vê-lo agora, esse outro gráfico que mostra desempenhos médios e comparações entre Portugal e países. Portanto, o que vários outros países fizeram num período de 24 anos, entre 85 e 2008, temos aí os exemplos da Bélgica, da Irlanda, da Finlândia, da Holanda, de Espanha e de Itália. Exatamente. São todos países que durante esse período registaram saldos primários positivos, portanto, excedentes, tirando os juros, positivos. E com isso conseguiram reduzir o peso das suas dívidas. E não obstante cresceram. Portanto, o ter saldos primários não é impeditivo do crescimento, até porque há aqui uma relação que normalmente é mal feita. Não é o déficit que gera crescimento, não é a despesa pública que gera crescimento, é o crescimento que permite gastar mais sem pôr em risco a sustentabilidade financeira do Estado. Isto é, portanto, a chave onde nós temos que investir é criar as condições de crescimento da economia, como tivemos no período 83-96, onde crescemos a 3,4%, como digo, em média, foi o período de maior crescimento das últimas décadas, e não obstante tivemos saltos primários orçamentais. Esta sua explicação e este último quadro mostra-nos que não estamos condenados a 20 anos de austeridade, ou é uma conclusão abusiva da minha parte? É uma conclusão abusiva da sua parte, porque mesmo que se dissermos que temos que ter 20 anos de saltos primários, isso não é necessariamente austeridade. Isto é, nós não podemos equivaler contas equilibradas à austeridade. A austeridade, quando muito, é termos que nos movimentar de um ponto para o outro. Isto é, nós temos uma situação de déficit e temos que entrar em equilíbrio. Esse caminho implica austeridade. A partir daí é apenas manter as condições. Tanto mais que se nós não tivermos quem nos continue a emprestar, e nunca mais vamos ter quem nos continue a emprestar ao ritmo que emprestaram no passado, nós temos que ajustar automaticamente, quer queiramos, quer não queiramos. Portanto, este é que é de facto o desafio. Não há nada que prove que a nossa situação é insustentável. E, acima de tudo, nós não podemos desistir antes de começar a corrida, não podemos desistir. Além de que, mesmo que para nós querermos ter a disponibilidade e a confiança dos credores, temos primeiro que mostrar que estamos a fazer qualquer coisa no sentido de assegurar essa sustentabilidade. E só por grande impossibilidade é que nós somos obrigados a desistir. Se nós não mostrarmos primeiro, isto é, se nós começarmos por exigir o esforço deles antes de fazermos o nosso esforço, ninguém vai acreditar em nós. Nós já fizemos algum esforço e eu já voltarei mais à frente a este assunto, porque o professor fez parte de uma comissão de peritos a quem a Comissão Europeia pediu que falasse sobre eurobonds e proteções almofadas da zona euro a alguns países em dificuldades. Mas deixe-me só fazer-lhe primeiro uma outra pergunta, ainda no decorrer desta nossa última conversa. Conhece algum caso de um país que tenha conseguido crescer, desenvolver o seu PIB ao ponto de se reequilibrar com a carga de impostos a que Portugal está sujeito? Tem os países nórdicos, por exemplo. Os países nórdicos têm cargas fiscais maiores de Portugal e têm tido um crescimento. Mas não lhe somam o serviço de dívida que nós temos também, que são demasiados fatores porque não se endividaram, isto é, recorrer aos impostos para ter orçamentos equilibrados ou pelo menos com déficits mais sustentáveis. Portanto, fizeram o seu trabalho de casa. Mas fizeram uma opção por ter impostos maiores e, portanto, a sociedade consegue aceitar isso. É claro que também foram longe demais. Por exemplo, a Suécia é um dos países que nos últimos anos tem estado a recuar bastante nesse processo, porque chegou a um determinado ponto onde viu ameaçada, digamos, a sustentabilidade do seu modelo de desenvolvimento, do seu modelo económico. E, portanto, neste momento tem estado a fazer um pedalar para trás, diminuindo o peso do Estado, e no sentido de assegurar, diminuindo o peso do Estado e, portanto, diminuindo a carga imposta à sociedade, no sentido de assegurar uma maior sustentabilidade desse modelo, que é um modelo de bem-estar, enfim, que assegurou a felicidade, chamemos-lhe assim, da sociedade sueca. Não obstante terem tido crises difíceis. Eles, no início dos anos 90, se não estou enganado na data, tiveram uma crise enorme, uma crise bancária enorme, que os obrigou também a uma recessão elevada, mas que superaram, portanto, fizeram um esforço e superaram. E, portanto, nós não podemos convencer-nos que somos incapazes. Nós somos capazes, nós temos um historial de crescimento importante no passado. É uma questão de apostarmos no fundo, de canalizarmos o nosso esforço intelectual para essa área. Peço-lhe agora que olhemos para a gestão orçamental dos últimos tempos. Conhecemos ontem pelo INE os dados finais de 2013, mas temos visto que a despesa do Estado
continua a aumentar. Isto leva-nos a que tipo de conclusão sobre o processo de ajustamento que estamos a fazer? Enfim, que está a ser difícil, e que é difícil controlar essa componente. Mas temos que o conseguir fazer. Temos que conseguir fazer, porque se chegarmos a um determinado ponto onde nem sequer os nossos amigos europeus se dispõem a apoiar-nos, e convém recordar que neste momento estamos numa alteração da governance do modelo europeu, onde a interferência do centro, das autoridades centrais, é muito maior. O grau de exigência é muito maior e o grau de interferência, isto é, quanto mais dependentes nós nos tornarmos, maior é o poder deles entrarem e impor condições à nossa própria gestão. Portanto, a única forma de nós ganharmos autonomia é deixarmos de precisar da contínua ajuda deles, porque toda a ajuda que eles nos venham a dar será feita sempre com condicionalidade, como não pode deixar de ser, porque é o dinheiro deles que passa a estar em jogo. Agora, nós temos é que virar... A partir de agora, todos os orçamentos passarão primeiro mas por isso mesmo, nós temos é que virar as nossas antenas, se quisermos, as nossas antenas políticas, para aquilo, de facto, onde há erros na gestão europeia e onde, eventualmente, se podem conseguir alguns resultados. Portanto, a política económica europeia está a ser mal conduzida e aí há um esforço muito importante a fazer. E essa má condução que ela está a seguir põe em causa o potencial de crescimento da zona euro como um todo e torna mais difícil. Isto é, os países da periferia estarem a fazer o seu esforço de ajustamento, elimina a possibilidade de utilizar recursos produtivos dentro da zona euro, além de que, ao criar um excedente externo face ao exterior, valoriza o euro. E ao valorizar o euro, torna mais difícil reganhar competitividade aos países da periferia. Portanto, o que tem que se insistir é que os países credores da zona euro têm que ajustar a sua política económica por forma a torná-la consistente com os objetivos do euro. Essa é que é uma área onde tem que se atuar politicamente. Em vez de andarmos a pedir e em vez de nos tornarmos num Estado dependente, aqui temos a razão do nosso lado para exigir que os outros lados façam o ajustamento deles, dando como prova o esforço que nós fizemos. Isso dá-nos autoridade moral. Professor, diga-nos em que pé é que está dentro da União Europeia, depois do trabalho do grupo de peritos em que participou, em que pé ficou a questão do apoio da União Europeia e da zona euro a países com problemas de dívida soberana? A União Europeia tem apoiado os países com problemas de dívida soberana. Apoiou Portugal, apoiou a Irlanda, apoiou a Grécia, apoiou Chipre, apoiou a Espanha num outro programa que era mais para a banca do que propriamente para o Estado, mas apoiou. Portanto, não se pode dizer que a União Europeia não apoia. Agora, a questão, eu julgo que no fundo que seria esse ponto que provavelmente se quereria referir. Da mutualização. Exatamente, a questão da mutualização de dívida, isso é uma questão que vai levar ainda ao seu tempo. Porque isso, primeiro, do ponto de vista estritamente político, se quiser, isso é uma questão que vai implicar uma gestão cuidada do binómio solidariedade-responsabilidade. E, portanto, a solidariedade só será ativada depois de demonstração de responsabilidade da parte dos países necessitados. Isto por um lado. Depois, por outro lado, há processos que vão ser complicados. Primeiro, eu não vi ainda, das várias propostas que há em cima da mesa, nenhum projeto de mutualização que dispense os países da sua responsabilidade. Aquilo que há, e aquilo que foi estudado pelo grupo, portanto, o grupo não lhe competia a apresentar propostas, o grupo competia a estudar as várias alternativas que tinham sido apresentadas e, portanto, avaliar da sua viabilidade. E aquele, no fundo, que tem sido mais avançado e que estava em cima da mesa, era uma ajuda para que os países cumprissem o tratado orçamental. Isto é, toda a gente com dívida acima de 60%, a parte acima de 60% transferia para esse fundo, mas tinha que amortizar essa componente nos próximos 20 anos, ou seja, a exigência era a mesma. Qual é a facilidade que isso poderia dar? Era que os custos de financiamento viessem a ser mais baixos pelo facto de se partilhar. Mas para isso é necessário que os países que não precisam também lá ponham a parte deles para emprestarem a sua credibilidade.
Mas para esses países porem lá a parte deles, eles vão ter que estar dispostos a financiar-se a taxas mais elevadas do que se financiam sozinhos. E, portanto, têm que ter uma dose de confiança muito grande de que os outros não se vão pendurar no fundo, dessa disponibilidade que eles colocam. Isso, enfim, vai levar o seu tempo, tanto mais que, de acordo com os peritos juristas que integravam o grupo, não é possível, com o atual tratado, criar um fundo desses que implique uma responsabilidade solidária de todos os países. E a única forma mais parecida é criar um fundo desses com responsabilidade numa base pro rata, portanto proporcional a cada país, e só com um tratado intergovernamental, o que depois coloca questões de democraticidade, mas enfim, mas isso fazer o seu caminho. Professor, antes de despedir de si, gostava de só de lhe fazer uma pergunta. No período em que estes dois homens dividiram responsabilidades no país, que algo de mal se passava na gestão do BPN? Não, isso seguramente. Quer dizer, isso era um tema que era praticamente voz corrente, enfim, nos meios, nem sequer digo os mais informados, porque era quer nos meios financeiros, quer em vários outros meios, portanto havia claramente a suspeita fundada, ou mais do que fundada, de que havia irregularidades graves no BPN. Nunca vi, enfim, nenhuma prova, nenhum elemento concreto, também nunca averiguei, até porque não tinha capacidade institucional para isso, e portanto não sei quais foram os processos porque isso passou. Agora que de facto que era voz corrente há muitos anos, isso era. Professor, muito obrigada. Voltamos a encontrar-nos aqui daqui a um mês. Obrigada. Muito obrigado.